Graça e paz, povo de Deus. O Senhor nos dá o privilégio de mais uma manhã estarmos na sua presença. O Senhor tem me dado o privilégio de falar de coisas espirituais, como nos enchermos do Espírito Santo. E é um privilégio, irmãos, nosso, de podermos servir um Deus que Ele nos enche dele mesmo. Nós não somos mais seres comuns, não somos mais pessoas comuns. Nós somos pessoas compradas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E Ele diz agora, vocês não são qualquer um. Esse corpo que nós temos não nos pertence mais. Ele diz agora, vocês são a minha habitação, eu moro dentro de vocês. Pode levantar e andar de cabeça erguida, amigo. Porque você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo. Você não é mais criatura de Deus, você é filho. Fomos adotados em Jesus. Fomos conectados no projeto original do nosso Deus. E Ele veio fazer habitação em nossas vidas. E Ele deixou disponível para a igreja muitas ferramentas que a gente quer aprender a usar. Amém? Eu sou um cara apaixonado por ferramentas, né? Eu tenho umas 5 caixas de ferramentas que, por onde elas passam, elas fazem muita vontade para muita gente, né? As pessoas, eu vou despedir depois de algum serviço, ela fala, o senhor pode ir embora, mas as caixas podem ficar. Mas eu sei usar praticamente todas que tem ali. E quando eu não sei usar, nem compro. Mas as que eu sei usar, eu tenho na minha caixa. E quando eu descubro uma, outro dia o Marcelo, nós íamos fazer um trabalho aqui na igreja, quando a gente estava fazendo essa iluminação, e ele me deu o privilégio de conhecer uma nova ferramenta. Eu fiquei apaixonado, falei, rapaz, como eu já furei os dedos, descascando o fio, não sabia que tinha um negócio tão bom como esse. E aí, quando eu pude, eu comprei aquele alicate, que é uma coisa impressionante, como facilita o nosso serviço. E assim o Senhor também, Ele deu um monte de ferramentas para nós, mas não adianta só ter na caixa. Ela não pode estar só aqui, ela tem que estar aqui. Não adianta ter uma caixa de ferramenta e não usar, não saber usar. Você abre lá, vê toda aquela variedade de dons que tem dentro daquela caixa, mas você não sabe usar, né? Então, o Senhor, Ele também não quer que nós tenhamos a caixa de ferramenta nas mãos e não saibamos usar. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos oriente a cada dia, amém? Você está com o seu coração aberto para isso? E eu digo uma coisa muito sincera do meu coração para o seu. De repente você aprendeu diferente, você crê diferente. Irmãos, eu não estou aqui para mudar nada disso. Eu estou aqui para compartilhar com você a experiência que o Senhor tem nos proporcionado durante esses anos, os ensinamentos que Ele tem nos dado. E é isso. Se você achar que serve para você, põe dentro da sua caixa de ferramenta. Põe dentro da sua vida e pratica. Se você achar que não, eu não acredito, eu não acho assim, amém. Eu respeito a tua posição, amém? Mas que a gente não esteja bloqueado pela religião, pela religiosidade, pelos conceitos, mas sim a gente possa enxergar com olhos espirituais o que o Senhor tem para nós a cada dia, amém? Acho que eu pulei aqui, não. Efésios capítulo 5, 17 a 20 diz, portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho em que há contenda, em que há libertinagem, mas deixem-se, olha que gostoso isso, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele diz, deixem-se encher, porque é possível sermos vazios. Alguém só conseguiu encher este copo, porque ele estava originalmente vazio.
E alguém teve a vontade e disse assim: eu vou abastecer esse copo de água. E essa vontade precisa acontecer em nós, para nós nos abastecermos, sermos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. Te convido a abrir as Escrituras, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler desde o 1. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, discernimento dos Espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Leia comigo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Senhor Jesus, diante da Tua palavra, nós queremos clamar, Senhor, por sabedoria. Que o Senhor possa nessa manhã nos instruir os nossos corações, que nós estejamos abertos, Senhor, para as Tuas novidades, estejamos abertos, Senhor, a cada dia para o Teu mover, para a Tua vontade, para a Tua unção, e possamos crescer em Ti, Senhor, receber ferramentas incríveis das quais estão disponíveis para nós, e possamos, Senhor, usá-las para o louvor, para a honra do Teu nome. Seja engrandecido, Senhor, no meio da Tua igreja, e que a Tua igreja cada vez mais, ela se aprofunde, Senhor, nos rios do Teu Espírito, cada vez mais ela se aprofunde, Senhor, no Teu Espírito, cada vez mais nós possamos nos mergulhar e nos encher, Senhor, mais de Ti, porque Tu és a razão da nossa existência, Tu és a razão da nossa vida, e nós queremos mais de Ti em nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Sim, diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, palavra de sabedoria, de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação. Irmãos, eu quero que agora você comece a pensar qual dessas ferramentas já fazem parte da sua vida. Elas estão disponíveis para nós como igreja, e nós podemos alcançar elas se nós desejarmos. Eu vou fazer uma recapitulação do que já ministramos, e no processo, no reino de Deus, nós começamos sendo salvos, somos selados pelo Espírito Santo, e aqueles que desejam são batizados com o Espírito Santo. Quem não deseja, não é. E batizados com o Espírito Santo, nós recebemos dons do Espírito. E isso não é automático, isso não acontece, pode acontecer, mas não é comum. Nós sabemos de pessoas que receberam Cristo como Salvador, foram batizados com o Espírito Santo antes do batismo das águas. Sabemos de pessoas que na hora que estavam sendo batizadas, foram batizadas com o Espírito Santo, ok? Mas isso não é tão comum assim.
muito depende de nós. E ele diz para que nós não sejamos ignorantes no sentido de não conhecermos o que o Senhor tem para nós através dessas ferramentas incríveis. E todas essas que nós acabamos de ler, e também ministérios como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é tema de outras aulas. Mas é possível ser cristão e não ter nenhum dom e nenhum ministério. Pastor, não é possível. É possível. Eu vou te mostrar que é. Quase todas as coisas na vida, elas se iniciam de um desejo, né? Desejar é querer para si, é almejar, é dedicar esforços em relação a algo, é anelar, é ansiar, é pretender, é aspirar. Veja o desejo desse indivíduo. Qual é o desejo dele? Aventura, correr risco, né? E essas coisas, elas iniciam no coração. E os dons do Espírito de Deus também iniciam nos nossos corações. Quase todas as coisas se iniciam com desejo. Sim ou não? Será? A gente tem vontade de andar, não é não? Junto com aprender a falar, a gente vai tentando andar. E como que a gente anda? Quando a gente começa a andar? É tentando, agarrando nas coisas e caindo, tropeçando, capotando, de costas. Os pais ficam desesperados quando alguém está aprendendo a andar. Mas a gente quer aprender a andar. Isso é natural. E depois que a gente começa a andar, chega uma hora a gente quer andar de bicicleta, né? E alguns precisam de rodinhas a mais para apoiar, outros já vão ficando mais soltinhos e já começam a andar com o seu equilíbrio. Mas eles desejaram, ninguém anda de bicicleta sem ter vontade, né? Tem pessoas que até hoje nunca andaram numa bicicleta. Nunca andou, Norina? Da hora. E a molecada, né? Não é muito o papo de hoje, mas que delícia fazer um carrinho de rolemã. Quem já fez carrinho de rolemã aqui? Aleluia, né? Da hora. Ainda mais se der para postar corrida com a galera na rua, né? É show de bola. Quem anda de skate aqui? Levanta a mão. Eu ia trazer o meu aqui, mas só eu que ando? Ninguém mais anda de skate aqui na igreja? Rapaz, estou sem companhia. Eu ia chamar vocês para a gente andar. Eu ia trazer meu longo, hoje esqueci. A primeira vez que a gente sobe numa prancha dessa, a gente o tempo todo cai, desequilibra, não consegue parar, aquele negócio chacoalhando, e é muito difícil até que você comece a dar os primeiros passos, e comece a andar com isso naturalmente. Desejar comer salada, não, né? Eu não desejo, confesso a você que eu não desejo, mas eu desejo ter saúde, e por desejar ter saúde, para praticar algumas coisas que eu gosto, eu preciso comer esse negócio aí, né? Esse monte de mato sem gosto aí. Eu não gosto, irmãos, mas eu desejo ter saúde pelo meu desejo de ter, eu como esse negócio aí, né? E depois de mais velho, tive que começar a gostar de fruta, não gostava de fruta. Não, nunca gostei dessas coisas, né? O negócio era hambúrguer, né, Nilão? Negócio de comer fruta, sai fora. Mas aí eu estava com cãibra essa semana, a Adriana falou assim, não está comendo banana, né? Falei, esses dias eu dei uma mancada, deixei um pouco as frutas de lado, mas eu tenho comido bastante, eu não comia antes, mas chega uma hora que por desejo de ter uma vida melhor, a gente muda de ação, de atitude. Passamos a trocar, né? Uma grande parte de nós já conseguiu trocar o refrigerante pelos sucos, isso é muito bom. Ainda bem que não tem ninguém aqui da área dos refrigerantes, né? E, irmãos, eu estou te falando de coisas normais para te falar sobre as espirituais. A gente, muitas vezes, muitos de nós aqui, nunca fizemos uma caminhada na vida, mas chega uma hora que a barriga cresce, né, que o peso avança, e as coisas, né, chega uma hora que você tem que caminhar, e você tem que começar a desejar trocar de hábito, e você deseja, e o que você começa a fazer? Andar. Quando eu fui na academia, quando eu comecei os primeiros dias, andar 1 quilômetro na esteira parecia uma eternidade. Hoje a gente consegue andar 8, 10, até correndo, coisas assim, outros até muito mais.
Mas tudo começou no primeiro dia de academia, o primeiro dia de caminhar, com a língua para fora, pensa que vai morrer, mas depois você vai exercitando e vai ficando melhor nisso, né? Você vai lá, começa a pegar os pesos, chega em casa, você parece que vai quebrar o braço, as pernas, né? Quem pratica aí exercício físico sabe que é muito difícil, mas o próximo dia você vai lá e aumenta o peso, e depois você aumenta o peso, e você vai ficando animado, com aquele negócio de cada vez você avançar um pouquinho, e pegar um pouquinho mais de peso, e ficar mais forte. Eu, aos 52 anos, um dia antes de fazer 52, chegou a minha carta de moto. Eu queria tirar a carta de moto. Acho que os caras lá olhando eu fazendo aula, falando, que esse tiozinho que é aqui, né? Eu quero andar de moto no meio do mato. É isso que eu quero. Quero pegar meus amigos, acho que amanhã a gente vai sair uma galera aí, para a gente passear de moto. Nunca quis. Eu nunca quis, mas chegou um momento que eu desejei e falei, eu vou tirar minha carta. Agora, irmãos, de verdade, o primeiro dia que eu peguei a moto para fazer na autoescola, eu falei, eu não tenho condição, eu não consegui esse negócio. E eu passei em primeiro, não precisei pagar, não pagaria também. E eu te falei de coisas naturais. Por quê? Porque hoje você pode dar um start na sua vida e começar a desejar coisas espirituais que você nunca desejou. Mas isso nasce aqui dentro do coração. Você passa a fazer coisas que você não fazia por necessidade, mas tudo parte do desejo, da vontade, do nosso querer. Amém? Exatamente como as coisas naturais, as espirituais também são assim. Porque o Senhor, Ele faz, irmãos, mas não é comum. Por exemplo, no mundo islâmico hoje, como é tão difícil o acesso aos cristãos e a pregação, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele está aparecendo em visão, como apareceu para Paulo, Jesus está aparecendo no meio de muçulmanos para os converter. Mas Ele não aparece no Brasil. Mas lá há necessidade. Então o Senhor, Ele faz coisas também fora da caixa. No sentido que eu estou te falando, pessoas estão sendo batizadas na água e levanta batizado com o Espírito Santo. Ok, mas isso não é muito comum. O mais comum é que Ele diz, procurai com zelo os dons espirituais. Parte de nós, parte do nosso desejo. E como eu devo buscar os dons do Espírito? Desejando, querendo possuir aquilo que o Senhor tem para mim. Se nós não desejarmos, geralmente, irmãos, os dons de Deus não se manifestam. A gente envelhece e não recebe um dom sequer, porque nós nunca desejamos, não procuramos. E eu quero que você abra o seu coração para isso. Eu te afirmo com todas as letras, que há igrejas que ninguém tem dom do Espírito dela, ninguém. Por quê? Porque a sua liderança não crê. Eles pregam que o Espírito Santo é do passado, que o Espírito Santo é do Novo Testamento, lá do tempo de Atos, que acabou com os apóstolos, e eles pregam contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai na reunião deles, e fica assistindo, dizendo, tanto eu queria participar dessa reunião, e não posso, porque eles não creem nos meus dons. Eles não creem na minha pessoa. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele não é uma força, Ele é a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Mas se nós não damos lugar a Ele, Ele não se manifesta geralmente. Geralmente Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo de Deus, Ele é um cavalheiro. Você quer? Ele caminha contigo, Ele te enche, Ele te reveste, Ele te dá unção, poder, autoridade. Se você não quer, Ele respeita, sim ou não? Se eu estiver errado, pode me confrontar. Ele é uma pessoa, Ele é um cavaleiro. Agora, procurar, buscar, a palavra ela nos ensina assim, o que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Procure profetizar. Nós vamos ver isso com bastante detalhe. Vamos lá na palavra de Deus. Eu vou aqui na tela para a gente ir mais rápido, tá bom? Se a gente for procurar tudo na Bíblia, vai ficar extenso. Portanto, olha lá, procurai com zelo os melhores dons. Ainda tem dom melhor do que o outro, e eu tenho o direito de dizer, eu quero esse dom. Ah, mas o Senhor reparte como Ele quer. Ok,
Se Ele não quiser, Ele não me dá. Eu já pedi coisas para os meus pais que eles me deram, e pedi outras que eles não deram. Tudo bem? E eu posso pedir, até hoje eu posso pedir. Sou filho, não sou? Até hoje posso pedir. Eu posso pedir alguma coisa para o meu pai, para minha mãe, e eles falarem não vou te dar. Né? E eu posso pedir para o meu Deus também, e Ele pode dizer que essa ferramenta que eu estou pedindo é para a Francisca, Ele não vai me dar. É para o Antônio, Ele não vai me dar. Então o Senhor, Ele distribui como Ele quer. Agora eu posso pedir o que eu quiser do meu Deus. Ele é meu Pai. Meu Deus é meu Pai, e Ele mora em mim através do Espírito Santo, e eu posso pedir, amém? Ok, então vamos dentro da Bíblia, 1 Coríntios 12, 31. O 14, 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, olha lá, não é só desejar, ele diz, procurai abundar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Não é só querer, eu preciso querer e também posso abundar nos dons. Ou seja, eu posso ter mais de um dom do Espírito de Deus. O 14, 11 diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de, olha só, profetizar. O próprio Paulo está dizendo assim, olha, procurem os dons, mas eu vou te dar uma dica. Procura o de profetizar. Depois, quando eu entrar aqui na parte de profecia, você vai entender por que ele fala isso, tá? Mas ele começa a dar algumas dicas para nós. O 14:39 diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Aí nós vamos falar de algumas categorias dos 9 dons. Eles são divididos assim, dons vocais, profecia, variedade de línguas, que eu falei na outra aula, interpretação de línguas, que eu também dei uma pincelada na outra aula, tá? Hoje pretendo, se der certo e o tempo permitir, falar sobre profecia. Depois nós vamos ter dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É muito legal essa aula e nós vamos falar numa outra data. E tem os dons de poder, fé, dons de cura e operação de milagres, tá bom? Nós vamos trabalhar nesses 9 dons do Espírito. Nós temos 9 dons e 5 ministérios, e o que não está nessa lista são operações. Pastor, eu não creio nisso. Amém, irmão. Eu vou te ensinar assim, porque é assim que nós cremos e é assim que a palavra diz, e nós vamos trabalhar nessa linha. Eu te mostrei esse quadro aqui na semana, na outra aula, que orar em línguas sobrenaturais, ela é uma linguagem de oração, e ela não é um dom, ela é para quem crê. Os que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, comerão coisas mortíferas. É para quem crê. Falar em línguas, uma língua normal, sobrenatural, mas comum, ela é para minha edificação pessoal, é para sua edificação, e ela não é dom. Você não viu ela na listagem anterior. Na listagem anterior você viu variedade de línguas. Isso não é para todos. E você viu interpretação de línguas. Você não viu esse orar em línguas sobrenaturais. Por quê? Essa é uma linguagem de oração. Eu falo a língua dos meus pais. Porque nasci no Brasil e eles me ensinaram essa língua, né? Quando eu comecei a falar, eles foram falando palavras assim. Os meus avós, o pai dele era sueco e o pai da minha mãe eram espanhóis. Minha mãe, com os meus avós, com os pais dela, para a gente não entender o que eles conversavam, eles ficavam conversando em espanhol, coisa feia, né? Eles ficavam conversando bem rápido, no meio dos dentes, né? Eles tratavam um espanhol arranhadíssimo. Irmão, pensa num negócio difícil, a gente ficava ligadão, sabe? Mas não conseguia juntar os negócios. Porque minha mãe nunca me ensinou espanhol. Ela aprendeu, ou ela entende, ela conversava com os pais, ela conversa com a minha irmã e com o meu cunhado. Ela tem uma boa noção, mas nunca me ensinou, né? Então, se ela tivesse me ensinado, eu teria 2 línguas. Aprendido 2 línguas. Agora, o meu Deus, que é o meu Pai sobrenatural, Ele tem uma língua que Ele quer deixar à minha disposição.
que é a língua que minha mãe não me ensinou. Estou brincando, mamãe, te perdoo, está tudo certo. Não gosto muito também, não. Mas você entende? Essa língua, ela não é um dom, ela é a língua de Deus. Ele deixa disponível para você. Mas você precisa querer aprender a língua do seu pai. Seu pai Deus, amém? Está entendido isso? Estou bem devagarzinho para ficar claro, tá bom? Ok, vou dar uma pincelada hoje sobre variedade de línguas, porque já falei na outra aula. Vou falar sobre interpretar línguas bem rapidinho e pretendo entrar em profecia. Recapitulando. Orar em línguas, essa oração que eu acabei de falar, ela tem um propósito. O propósito dela é a minha edificação pessoal, é a sua edificação pessoal. Eu falo, nem eu entendo. Irmãos, eu separei agora um tempo que eu vou orar em línguas todos os dias. Eu tenho orado todos os dias, aquele tanto de tempo que eu propus o meu coração. Mas, irmãos, de verdade, eu saio do meu tempo de oração, eu não entendi nada. Mas eu sei, cada dia eu me sinto mais forte no Espírito, porque o Senhor vai nos fortalecendo. Eu vou contar a experiência do pastor David Robson. Ele trabalhava e o Senhor começou a mover ele nos dons e tudo mais. E aí um dia ele falou assim, eu vou viver para Deus. Eu vou viver para o Senhor. Mas ele não era pastor, nada, né? Ele não tinha ministério, não tinha igreja. Eu vou viver para Deus. E ele saiu, pediu conta da empresa e foi ficar para Deus. Mas falou, o que eu vou fazer agora? Eu trabalhava 8 horas e agora o que eu faço? E ele falou, então eu vou orar. Mas aí diz que o primeiro dia ele orou intensamente pelos missionários, pelo Afeganistão, pela Rússia, orou por todo mundo. E aí chegou uma hora, acabou a oração pela família e tal, mas era o primeiro dia. E aí o Senhor começou a instruir ele para orar em espírito. Então ele orava em português e o resto até completar as 8 horas daquele dia que ele trabalharia, ele ficava orando em línguas. Para resumir a história, ele ficava dentro daquele quartinho, ele disse que de vez em quando tinha que orar pelas umas baratas que apareciam lá, e tinha que suportar aquele quartinho, mas ele ficava 8 horas. Ele falou, eu trabalhava para a minha vida antes, agora eu vou ficar para o Senhor 8 horas. Com 3 meses desse tempo de oração, um dia ele foi numa reunião e o Senhor abriu uma revelação para ele de uma mulher que tinha uma perna encurtada. E o Senhor mostrou para ele um raio-x daquela perna e do tamanho que deveria ser, que ela era encurtada e tal e tal. E o Senhor colocou tudo no espírito dele e ele olhou para o lado assim, tinha uma irmã com deficiência física, com uma muleta, e ele chegou e falou assim, irmã, o Senhor me revelou algumas coisas e eu posso orar pela irmã? E era um culto tradicional, do qual o pastor ficava lendo o sermão. Bem aqui, ficava lendo o sermão inteirinho. E era um culto assim, aquele silêncio total, e aquela ministração lida, totalmente lida. E aí a irmã falou assim, sim, mas quando ela pensou, vai orar, ele vai chegar em casa, vai orar por mim e tal, assim. Quando ela disse, posso orar, ele já pulou, ele já começou a orar, e em nome de Jesus e tal, irmãos. Creiam no que eu estou te falando. Os ossos da perna daquela mulher começaram a crescer. As juntas, começaram a ser reconstruídas. E aquela mulher que há anos entrava enferma naquela igreja, ela começou a pular e saltar e gritar e acabou com aquela reunião. E ela dizia assim, olha o que aconteceu comigo, eu fui curada, e eu estou dizendo, ela já virou a propaganda do negócio, ela está dizendo, se você também tem uma enfermidade, vem aqui agora, porque esse homem vai orar por você. Irmãos, ele não era pastor, ele não era preletor, ele não era nada, ele falou, meu Deus, e ele começou a orar. E diz que a primeira pessoa que ele pôs a mão esvaziou, ele estava de olho fechado, e a pessoa sumiu e falou, ixi, foi embora. Quando ele olhou, aquele estava caído, ele foi olhar para o outro, estava caído, e assim foi. E esse homem trouxe um mover do Espírito Santo incrível para o Brasil. Eu sou fruto do tempo de Morris Cerulo, do tempo de David Robertson, do tempo desses homens que andaram com Deus e nos ensinaram muito, amém? Glória a Deus. Então, durante aqueles 3 meses, ele orou em línguas, não entendeu nada, mas o Senhor estava revestindo ele de poder, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, amém? Vamos lá.
As línguas, as experiências do falar em línguas sobrenaturais, elas são diferentes umas das outras. Vamos ver na Bíblia, bem rapidinho. Atos 1. Eles viram línguas repartidas como que de fogo. Começaram a falar em outras línguas. Os estrangeiros ouviram falar a mensagem nas suas próprias línguas. 3 modos diferentes só em Atos 1. Atos 10. Ouviram falar em línguas e a magnificar a Deus. Uma coisa diferente. Atos 19. E falavam em línguas e profetizavam. Então, você vê que nos 3, eles têm ações totalmente diferentes do Espírito de Deus. Importante, o falar em línguas sobrenaturais é uma linguagem de oração, que deve ser distinguida do dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas não é para todos. Agora, o dom de a línguas sobrenaturais são. A língua de oração, a linguagem de oração, ela é a porta de entrada para uma vida mais intensa no Espírito Santo. Essa que eu te contei agora, da edificação pessoal. A linguagem de oração, descrita em Marcos 16, é para todos os que creem. Em meu nome, aqueles que creem. Já a variedade de línguas, ela é um dom específico e não é para todos. Aí nós falamos na semana passada. Oração em línguas sobrenaturais, que é uma linguagem de oração, variedade de línguas sobrenaturais e línguas como sinal aos incrédulos. Eu não vou entrar nesses assuntos porque já falei, não na semana passada, mas na aula passada, né? Fechando aqui o quadro, só para a gente reciclar, oração em línguas, o homem fala a Deus, a edificação é pessoal e ninguém entende, nem ele mesmo. Essa é a oração em línguas, ok? A variedade de línguas, ela é diferente, Deus fala ao homem, a edificação é coletiva. Todos entendem, porque na variedade de línguas, que é um dom, a variedade de línguas, ela anda junto com a interpretação, e que ela se assemelha à profecia, ok? Variedade de línguas, eu já expliquei sobre ela na aula passada, e ela tem essa conexão, porque a linguagem de oração normal, o outro não interpreta, nem a pessoa. É só para edificação pessoal. Já a variedade de línguas, ela é interpretada pela mesma pessoa ou por outro. E a língua de sinal aos incrédulos, que é, o homem fala de Deus a outro homem, a edificação é para o outro, mas só quem recebe sabe. Aí eu contei para vocês sobre os casos, dos irmãos judeus, dos russos, que ouviram Deus falar na língua deles, mas eles mesmos que falaram não sabiam, eles estavam falando em línguas sobrenaturais, e o Senhor estava falando na língua daquela pessoa, em inglês, em russo, em alemão, em qualquer outra língua. Eu contei 2 casos para vocês a semana passada. Para finalizar, dom de interpretar línguas sobrenaturais. Esse dom de interpretação deriva do dom de variedade de línguas. A oração em línguas, ou a linguagem de oração, elas não são interpretáveis. Acabei de falar isso, né? A linguagem de oração comum em línguas não são interpretáveis. Ela é para edificação pessoal. O dom de interpretação não se trata de uma tradução, mas de um testemunho interior. Cadê o Leandro? Leandro? Leandro. O Leandro é professor de inglês. Se eu falo aqui com ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala inglês aí, por favor. Tem vergonha? Ele fez assim. Não, mas ele sabe, tá, irmãos? Ele é professor. Aí acho que a máscara, né? Desculpa. Então, quando você tem alguém poderia traduzir o que eu estou falando aqui, né? Ou em mímica, podia estar traduzindo em inglês, francês, espanhol, qualquer outro. Mas a tradução, ou o dom de interpretação de línguas, não é uma tradução. Ela é uma revelação, ela é diferente. Já aconteceu comigo, eu contei a história para vocês na aula passada, em que eu estava ministrando cânticos espirituais, depois eu comecei a falar em línguas, porque já falo
variedade de línguas. Chegou um irmão de uma outra igreja que não sabia nada da minha vida. É assim que eu amo que Deus fala comigo, é quando ninguém sabe da minha vida. O cara sentou na minha frente no chão também, começou a interpretar o que eu estava orando, mas a palavra era para mim mesmo. Deus não podia fazer isso para mim, conectar direto e já falar comigo? Ele fala muitas vezes, mas nesse dia ele queria usar aquela pessoa para trazer um testemunho novo. Mas, irmãos, aquele irmão não estava entendendo o que eu estava falando. Ele estava recebendo uma revelação, um testemunho interior do que eu estava falando, e aí do que o Senhor estava falando através de mim, e ele traduzia. A gente chama de tradução, né? Que é assim que a gente entende. Há uma interpretação dessa língua sobrenatural, da variedade de línguas, para o meu entendimento. Deus queria falar comigo, e naquele dia virou uma chave dentro de mim. O Senhor me levantou, por causa dessa palavra. Alguém que interpretou no seu espírito, e não como uma linguagem da qual eu posso falar aqui em português, e ele repetir em inglês. Não é assim. Até tem um pastor que conta que o irmão falou assim: pastor, você sempre tem a interpretação de línguas. Se eu gravar uma língua que o senhor interpreta? Ele diz: não é assim. Até porque você pode estar falando uma língua comum e não uma variedade de línguas. Ok? Então, isso é um dom específico, que não se trata de uma tradução, mas de um testemunho interior. Deus vai revelando para o outro, ou para a própria pessoa. Você já viu? Às vezes a pessoa está falando em línguas e na sequência ela está traduzindo. Já viram? Ok, a gente chama isso do quê? De profecia, né? Mas não é necessariamente profecia. Elas são muito parecidas, ok? Mas ela é uma tradução, né? Uma interpretação para a nossa língua do que Deus está falando. Mas Deus é muito generoso, que Ele diz assim: eu não vou dar só para o Samuel, então eu dou para o Samuel variedade de línguas, e dou para o Nélio a interpretação. E aí eu falo, e o Nélio recebeu aí, Nélio? É isso aí. E aí eu falo, e o Nélio interpreta, porque esse é o corpo de Cristo. Lembra daquela imagem do corpo? É isso, o corpo, todo mundo se movendo nos dons do Espírito de Deus. Você crê nisso? Esse dom, ele se assemelha muito, né, o dom da interpretação, ao dom de profecia. Vocês vão ver que quando a gente falar os próximos dons, discernimento de espírito, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, de sabedoria, a gente mistura tudo isso, mas o caldeirão é lindo mesmo, é desse jeito. Deus faz coisas incríveis, mas cada um deles tem uma finalidade específica. 1 Coríntios 14, 12, 15 diz: assim também vós, como desejais, você deseja aí? Oba! Como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê, irmãos? Deus quer edificar a sua igreja. Amém? Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Opa! Se eu falo em língua, eu posso pedir para o meu pai que eu quero traduzir, eu quero interpretar. Ele vai me dar? Até hoje não me deu. Para mim não deu, mas Ele pode dar, porque eu estou no meio do caminho, amém? Como diz o pastor Rodrigo, estou em construção. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento. Notem, que podemos orar e pedir um novo dom. Uau! Posso ouvir um amém aí? Eu posso orar e dizer: Senhor, eu quero esse dom. Não tem nada de errado nisso. O Pai vai dar se Ele quiser. Se já oro em línguas, eu posso pedir para interpretar. Amém? Bom, pelo meu horário que já se foi, eu vou só abrir a palavra de profecia, ok? Joel 2, 28 e 29 diz: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas. Quem é filho de alguém aqui? Não entendeu? Ok, eu sou pai do Eric e da Amanda, né? Então eu posso profetizar, mas meu pai pode profetizar sobre mim.
né? Porque eu ainda sou filho. Sim ou não? Então está derramado sobre mim também, que eu sou filho dele, e ele é filho do meu avô, e meu avô do meu bisavô, e aí vai. Então nós somos filhos de qualquer jeito, né? E o Espírito de Deus, ele está derramado na terra, irmãos. Ele está derramado na terra, e quem estiver tomando posse dessa verdade, quem estiver se chegando ao Senhor, vai poder se encher da glória de Deus. Derramado, liberado. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, eu sou filho, e eu desejo isso aos meus filhos também. E os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Ninguém escapa do poder de Deus. O Senhor quer usar todo mundo. No reino de Deus não tem aposentadoria, gente. No reino de Deus não tem previdência. No reino de Deus você vai servir, e você vai ser usado nas mãos dele até o dia em que ele te levar daqui. E quando você for da glória, você vai dar glória lá na eternidade. Você vai louvar a ele, você vai servir a ele, você vai reinar com Cristo eternamente, porque ele nos fez reis e sacerdotes, e nós reinaremos com ele para sempre. O reino de Deus não é lugar de vagabundo. Reino de Deus ninguém se aposenta não, gente. Reino de Deus é lugar de gente cheia do Espírito Santo de Deus, e vai até os últimos dias dando glória, vai até os últimos dias profetizando, vai até os últimos dias erguendo o nome do Senhor nessa terra, implantando e declarando: venha o seu reino sobre o Brasil, Senhor Jesus, e seja feita a sua vontade, assim no Brasil como ela é feita no céu. E também sobre os servos e as servas, já pensou? Nessa época era comum a escravatura, né? Aí ele diz: você é escravo, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. O Senhor está dizendo que não fica ninguém de fora, irmão. Não fica ninguém de fora do derramar do Espírito de Deus, só fica quem quer. Mas então, não havia profecia antes, pastor? Sim, irmãos, todos os dons, eles já eram praticados no Antigo Testamento. Todos os dons, menos falar em línguas sobrenaturais e interpretar. Pode ver, se a gente tivesse tempo, a gente podia pegar um texto de cada dom que foi já executado no passado. Talvez a gente até faça isso outro dia, para comprovar para você que todos os dons já operavam. Só que tinha um detalhe: o Espírito de Deus não estava derramado sobre a terra. Então só alguns tinham. Somente aqueles profetas, somente aqueles juízes, somente aqueles reis que o Senhor ungia, e eles faziam maravilhas, eles falavam maravilhas, eles profetizavam, eles faziam, mas eram pouquíssimos numa nação. No tempo do tabernáculo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no santuário, no Santo dos Santos. Irmão, privilégio de poucos, mas o nosso Senhor Jesus, Ele veio e Ele rasgou o véu da separação. Eu não consigo rasgar esse negócio, mas Jesus rasgou o véu da separação, e Ele deu acesso. Todo cristão hoje tem acesso direto ao trono de Deus. Conexão direta. Por quê? Porque Ele mora dentro de nós, só isso. Agora, antes era privilégio de alguns. Hoje o profetizar é para você, o profetizar é para mim, o profetizar é para nós. Amém? Não é privilégio de poucos profetas. Hoje é para todos que creem. E eu faço muito gosto que o Senhor nessa manhã esteja pincelando no seu coração um alto desejo de querer mais do seu Espírito. O Senhor esteja cutucando com o bisturi dele, rompendo toda a religiosidade, todo bloqueio, todo casco, tudo aquilo que estiver nos impedindo, e trabalhando, fazendo uma operação no nosso homem interior, e dizendo assim: deseja, procura, busca, creia, porque eu vou derramar sobre ti. Primeiro Coríntios 14, de 1 a 4. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, olha lá, mas principalmente o de profetizar.
Irmãos, por que ele fala um negócio desse? Por quê? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão fala a Deus direto. Ninguém entende. E em espírito ele fala de mistérios. Eu falo com Deus todos os dias coisas que eu não entendo. Mas eu falo na linguagem do meu Deus e Ele entende. Porque Ele me edifica com isso, é isso que eu tenho que saber. Mas o que profetiza, Ele diz, você já fala em línguas? Deseje dom de variedade de línguas. Se você tem variedade de línguas, deseje interpretação de línguas. Se você deseje profetizar, sim, mas o que profetiza fala aos homens. Para quê, irmãos? Fala aí comigo. Edificação, exortação, encorajamento, consolação. Porque essa exortação, ela não é entendida por algumas pessoas. Porque essa exortação, ela fala de encorajamento. O Espírito de Deus não está aqui na terra para humilhar ninguém, para degredir ninguém. Nós já recebemos palavras proféticas que nos humilharam diante das pessoas, que nos rebaixaram e etc, né? Imagina, tantos anos de igreja, né, papai? Que você já viu de coisa, mas vimos tantas coisas boas que o nosso Deus fez. Usou pessoas legítimas, pessoas que trouxeram palavras proféticas já se concretizaram, e palavras proféticas que estão se concretizando hoje, e palavras proféticas que vão se concretizar, e nós não vamos desistir delas, amém? Você vai desistir de alguma? Eu não vou. Tudo que o Senhor profetizou na vida desse ministério, na vida dos nossos pastores, nós tomamos posse, é nossa herança. Então é para edificação, para exortação, que é encorajamento e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Por isso que ele diz, Samuel, não chegue na igreja e fique pregando, porque isso não edifica a minha igreja, e os dons que eu dou para vocês, é para edificação da igreja. Mas deseje falar em línguas, deseje falar a língua sobrenatural do nosso Deus, porque aí é para edificação pessoal, mas essa não é para ser falada na igreja. Você pode até falar aí, né? No tempo de oração, louvor, você pode falar, mas não deve publicar. E aí Paulo diz, né? Eu prefiro na igreja falar 5 palavras do meu próprio entendimento, para que instrua vocês, do que falar 10.000 em outra língua, que vocês não vão entender nada. E isso, irmãos, chama-se maturidade espiritual. Quando a igreja ela vai para esse nível, ela vai avançando em maturidade, ela vai crescendo, e ela começa a usar os dons da forma certa. Ela não é criança, ela não é infantil, ela não faz bobagem, porque ela começa a entender o sobrenatural de Deus, e ela começa a dizer, opa, abrir a caixa de ferramenta, essa é para isso, essa é para esse serviço, e essa aqui não usa aqui, martelo não se usa no encanamento. Irmãos, creiam, eu só abri o assunto de profecia, mas acho que eu vou fechar aqui por causa do horário. Diz assim, uma palavra profética, muitas vezes, ela é uma chave, ela tem o poder de mudar o rumo da vida de uma pessoa, o rumo de uma igreja, o rumo de uma nação. A palavra profética, porque ele diz assim, procura profetizar, porque a palavra profética, ou o dom de variedades de línguas com interpretação, ele muda a história de pessoas. Irmãos, eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui, porque eu vivi isso. O Senhor, Ele deu pelo menos 3 ou 4 palavras proféticas sobre a minha vida, que mudaram tudo para mim. Daquele dia em diante, daquela hora para frente, tudo foi diferente. Não importa o que eu sentia, não importa o que eu queria, não importa nada. Naquele momento eu posso ter passado a vida toda falando, não, eu não quero isso, eu não faço aquilo, eu estou fechado para negócio, eu tenho esse trauma, eu tenho essa dor, eu tenho essa... e ficar dando um monte de desculpa. Mas o Senhor chegou profeticamente e virou a chave, Ele virou a chave, e dali para frente as coisas mudaram, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele muda
muda as estações, Ele remove reis, Ele estabelece reis, Ele dá sabedoria para o sábio, Ele dá entendimento para o entendido, Ele tem o controle de tudo. E Ele chega na sua vida, Ele vira a chave profeticamente, e dali você nunca mais é a mesma pessoa. Pastor, mas você mudou. Eu mudei, irmão. Eu mudei interiormente. Foi uma cura, foi um livramento. Eu vou fechar. Quando o Senhor trouxe uma palavra para mim aqui a respeito do meu ministério, a respeito da igreja. Eu estava subindo a Serra de Caraguá, e o Senhor, eu já contei isso, mas vou contar de novo. E tinha um pendrive cheio de louvores, e estava tocando. Mas quando acabou, começou uma palavra minha, e eu não estava mais aqui, já fazia uns 2 anos, mais ou menos, que eu não estava aqui. E comecei a ouvir, eu falei, rapaz, eu já preguei na vida, né? Coisa legal, deixa eu ver o que eu estou pregando. E eu deixei o som rodar, e fiquei ouvindo a minha própria pregação de não sei quando. A pregação estava perdida no pendrive. E eu estava ouvindo aquela pregação, irmãos. E o Senhor começou a falar comigo assim, agora, eu quero que você volte e peça perdão. E que? Não. Se tivesse outro lugar, já ia querer dar uma voadora, mas estava dirigindo, né? Você dá aquela olhada, tipo assim, não tem mais ninguém aqui, né? Que papo é esse? E eu comecei aquela voz interior comigo, que dizia assim, volta e pede perdão. Senhor, não, eu não fiz nada para pedir perdão. Assim, publicamente, que isso? Irmãos, dali para frente aquela palavra me perseguiu. Tudo que eu fazia, em algum momento o Senhor falava assim, oi, vai lá e pede perdão. E aí um dia, eu falei para o meu pai, acho que hoje eu vou visitar lá no Parque América, saudade. Ele falou, se você vai lá, você vai dar a palavra. E eu tinha falado assim, Senhor, se um dia eu for ministrar a palavra lá, eu peço. Mas como que eu vou chegar lá e vou pedir perdão para a igreja? Se eu não estiver ministrando, coisa assim, né? Vai ser esquisito. E quando eu falei ao meu pai, hoje eu vou lá no culto. Ele diz assim, se você vai, você ministra. Eu falei, rapaz, que coragem dele, né? Coragem. E quando eu vim aqui, irmãos, eu nem lembro o que eu ministrei. Eu sei que era uma ministração, mas não lembro qual é não. Mas eu sei que foi acabando e eu enrolando. E o Senhor falando no meu interior, chegou a hora de pedir perdão. Eu falei, Deus, para com isso. Tipo assim, passa de mim esse cálice, né? Porque a gente é cheio de nós mesmos, né? A gente é cheio de orgulho, de vaidade, de bobagem, né? Mas eu falei, ok, Senhor, cheguei até aqui, o Senhor cumpriu a sua parte, eu cumpri a minha e eu vou falar. E naquele dia eu disse, irmãos, a razão de eu estar aqui é que eu vim pedir perdão para vocês. Pedir perdão para vocês e pedir perdão para eles. Quem estava aqui nesse dia? Fiz isso ou não? As pernas estavam meio bamba, né? Irmãos, uma palavra que Deus deu para mim, não usou ninguém, falou comigo e não me deu descanso, até que eu obedecesse. Só que aquele dia em que eu obedeci a voz de Deus, Deus virou a chave da minha vida. Tudo que eu sentia, tudo que eu não queria sentir, Deus naquela noite, naquele dia, por obediência a Ele, Ele virou a chave e me deu uma nova oportunidade. Amém? Que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito de Deus. Que a gente possa ouvir. Se Ele falar por outro, irmãos, deixa eu só finalizar isso. Não, deixa eu falar. Posso falar? Ninguém fala não, né? Vocês são uma bênção. Mas irmãos, houve um dia, eu também já contei, mas eu vou reforçar porque está dentro aqui já me expulsou já, da palavra profética. Espera aí que eu não acabei não, Sarinha, aguenta aí. Mas era um dia que eu estava bastante triste, muito triste, era uma escola dominical. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe disso está acontecendo na minha vida, né? Coisas que não estão no meu alcance, eu não consigo resolver, está relacionado a outras pessoas que envolvem a minha vida e tal.
E eu desci, eu encontrei alguém aqui no final do culto, e uma pessoa chegou para mim e trouxe uma palavra para mim. Puxa, justo hoje. Quando eu cheguei mais ou menos no meio do corredor, outra pessoa me encontrou e disse: ô pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode falar. O Senhor falou para você assim, assim, assim. Estão combinando? Saí. Quando eu cheguei lá na portaria, outra pessoa me abordou e falou assim: pastor, o Senhor me deu essa palavra que eu queria compartilhar. Falou a mesma coisa dos outros 3, irmão. Eu falei: caramba, Senhor, que é isso, né? O que está acontecendo hoje? Porque o Senhor sabia que Ele precisava me socorrer naquele dia. Era um dia que estava doendo, era um dia que estava difícil. E eu estou te contando isso porque isso acontece com todos nós. Nós somos humanos, irmãos. Nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia, nós sentimos um monte de coisa. Mas o Senhor está conosco e Ele cuida da gente no detalhe, né? Talvez se aquele dia eu tivesse voltado, sem aquelas palavras que o Senhor trouxe, talvez eu tivesse desistido daquilo que estava já na minha cabeça. Mas o Senhor deu. E não bastou, irmão, quando eu fui pegar meu carro, tinha uma pessoa no estacionamento e disse: eu posso falar com o Senhor? Eu falei: fala aí. Vou te contar uma partezinha da palavra. O Senhor disse assim: cuida da minha igreja e deixa que eu cuide das suas coisas. Quem conhece a minha vida de perto sabe a dedicação que eu tenho tido. Eu amo a obra de Deus, irmãos. Eu amo cada detalhe que eu mexo nessa igreja, tudo que é possível fazer. Por quê? Eu não posso te explicar. Tive momentos na minha vida que eu não queria nada disso, mas o Senhor profeticamente virou a chave. Ele faz o que Ele quer, no tempo dEle. Se abra para o novo de Deus. Desce do pedestal do orgulho, da vaidade, da vanglória. Desce disso. Se humilha diante da presença, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Fique firme em nome de Jesus Cristo. Sara, vai para a última tela, por gentileza. Para você ver o tanto de coisa que tem para falar ainda. Mas olha lá. Esse telefone que está aí é o WhatsApp da igreja. Se você está ouvindo essa palavra, tanto na rede social, porque isso aqui está aparecendo para eles também, como aqui, não ficou entendido, de repente eu falei rápido, de repente eu não aprofundei em algum assunto que você queria saber sobre o que eu falei hoje, né? Sobre dons de língua, sobre variedade de língua, sobre interpretação, e iniciei sobre profecia. Se você não entendeu, manda no WhatsApp da igreja, a gente vai tentar te esclarecer, ou até de repente numa próxima aula, eu pego esse tópico, essa pergunta e explico publicamente para todo mundo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp da igreja, e a gente vai te responder com todo carinho, se a gente souber a resposta, né? Tá bom? Obrigado pela sua paciência. Deus abençoe, pastor Rodrigo.